Esse aqui teve o cuidado de ir para casa e de datilografar. Olha aqui, ó. Ele fez no computador. Esse, ele pensou, ele deve ter voltado para casa depois do almoço, né? Para ter feito as perguntas. Vamos ver aqui. Em 2 Pedro 3,8, diz que um dia como 1000 anos para Deus. 2 Pedro 3,8 diz que um dia é como 1000 anos. Apocalipse 9, versos 3 a 5, ao abrir a 5ª trombeta, os gafanhotos foram autorizados a atormentar a terra por 5 meses. Se forem profecia, olha aí, seriam 416 anos. Ele, considerando meses, 30 vezes 5 dá 150 dias. Se fossem dias proféticos, seriam 150 anos. 150 anos vezes 1000, 150 mil dias. Nossa, o negócio aqui ficou dividido por 360, dão 416 anos. Então, queridos, por que a profecia da trombeta número 5, a 5ª trombeta, 5 meses, por que a profecia não é tempo profético? Você já tem a resposta. Você já sabe a resposta. 5 meses é a forma comum ou incomum de se falar? Comum. Então é tempo literal. Simples, né? Simples. Agora, só para completar esta resposta, existe um pensamento de Ellen White. Eu vou dar o texto para vocês podem anotar esse texto. Existe um pensamento escrito no Comentário Bíblico Adventista. No Comentário Bíblico Adventista, no volume 7, anotem aí, volume 7 do Comentário Bíblico Adventista, página 971, é sobre esse tema. Lá no Comentário Bíblico, número 7, página 971, Ellen White fala assim, que a maior profecia de tempo profético são os 2300 anos, e que depois de 1844 não haveria mais profecia de tempo. Você entende esta declaração de Ellen White? Como? Então os teólogos adventistas têm 2 linhas, entendem de 2 formas. A grande maioria de teólogos adventistas entende esta declaração de Ellen White, lá do Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971, de que depois de 1844 não haveria mais profecia de tempo. Eles entendem como, depois de 1844, não tem mais nenhuma profecia de tempo. Acabou. Não tem mais profecia de tempo. A outra linha, outro grupo de teólogos adventistas, e eu faço parte desse outro grupo de teólogos adventistas, entende diferente. Entende que depois de 1844 não existe mais profecia de tempo profético, mas existe profecia de tempo. O que não existe, o que acabou em 1844 é o tempo profético. Deixa eu virar um pouco aqui, irmãos, para não pegar direto em mim. Ellen White fala para a gente nunca ficar na frente de um vento, de uma corrente de vento. Já leram isso? Procure, né? Ela fala isso. Não sei aonde, mas ela fala. E se ela não falou, ela deveria ter falado, né? Estou brincando, irmãos. Ela fala mesmo. É perigoso você ficar na frente de uma corrente de vento encanadas. Pegando aquele vento, prejudica você. Então, queridos, existem 2 formas de você entender a declaração de Ellen White, que em 1844 acabou a profecia de tempo. Ou você entende que acabou qualquer profecia de tempo, ou você entende que acabou o tempo profético. Agora, pergunta para você pensar: os 1000 anos é uma profecia de tempo? Sim ou não? Sim. Fica antes ou depois de 1844? Então tem profecia de tempo depois de 1844. Sim ou não?
Sim ou não? Sim. Mas essa profecia de tempo, de 1000 anos, é tempo profético ou literal? Literal. Então, irmãos, a profecia está falando que existe profecia de tempo literal depois de 1844. O que não existe é profecia de tempo profético. É assim que nós entendemos. Então, os 150 dias, os 5 meses da quinta trombeta, é tempo literal, porque acontece depois do fechamento da porta da graça. E assim também a sexta trombeta, irmãos. A sexta trombeta fala de um dia, um mês e um ano, ou seja, 391 dias. É tempo literal. Fica depois do fechamento da porta da graça, quando 1/3 da humanidade será morta, será destruída. Aqui menciona considerando que o início de Laodiceia foi em 1844, mais 416 anos, que é o tempo da quinta trombeta, não é? Eu não entendi direito aqui o que ele mencionou, mas eles mencionam que 1844 mais 416 são 2260. Então fica subentendido que estas coisas só irão ocorrer daqui a longuíssimos anos? Não. O cálculo está todo errado, porque é tempo literal. 5 meses é tempo literal, é a forma comum de se falar. Só é tempo profético como é a forma, quando Deus fala de forma incomum. Ok, irmãos? Vamos para a próxima pergunta. Qual a base para a afirmação de que nos corações ou nas mentes dos 2/3 dos anjos ainda houvesse alguma dúvida acerca das acusações do anjo rebelde sobre o Criador? Qual é a base? Desejado de todas as nações, o capítulo que fala sobre a morte de Jesus na cruz. Você lê o Desejado de Todas as Nações, que foi inspirado por Deus. No capítulo que fala sobre a morte de Jesus na cruz, diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz, romperam-se os laços. Estou citando as palavras que estão no Desejado de Todas as Nações. Quando Cristo morreu na cruz, romperam-se os laços de simpatia entre os anjos do céu e Satanás. Ali, quando Cristo morreu na cruz, Satanás matou Cristo na cruz. Caiu a máscara de Satanás, porque até ali ele estava mascarado. Até ali ele ia ao céu. De quando em quando Satanás saía da terra e ia para onde? Para o céu. Jó capítulo 1, Jó capítulo 2 conta que quando Deus convocava os representantes de todos os mundos criados por Deus, e nós acreditamos que Deus criou muitos mundos, iam os representantes de todos os mundos, ia também o representante do planeta Terra, Satanás. E ali ele continuava falando mal dos irmãos de Cristo. Ali ele continuava acusando os filhos de Deus na terra, como acusou Jó. Então, queridos, por que Satanás comparecia no céu nos concílios celestiais? Porque ele era o representante da família humana. Adão passou para ele esse poder quando pecou. Mas esse domínio que Satanás teve foi temporário, porque quando Cristo morreu na cruz, a máscara de Satanás caiu, e Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e subiu ao céu, e Ele é o representante da família humana hoje, amém? Amém. Jesus representa você, não Satanás. Satanás caiu do céu 2 vezes. Qual foi a primeira vez que Satanás caiu do céu? Como um anjo querubim, ele foi lançado do céu para o abismo. Agora a segunda vez que ele caiu é Apocalipse capítulo 12, irmãos. Esta é a segunda vez que Satanás caiu, capítulo 12 e o verso 10. Apocalipse capítulo 12, verso 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Como representante da família humana, a única coisa que Satanás fazia, quando ele ia aos concílios do céu, era acusar os irmãos de Cristo, como ele fez com Jó.
Mas agora, quando Cristo morreu na cruz, ele caiu do céu no sentido de não mais iria ao céu, nunca mais foi ao céu. Ele está preso na terra para sempre, e nos 1000 anos ele continuará preso na terra, que será o abismo dele, o abismo sem luz do sol, o estado caótico da terra por 1000 anos. Por isso ele é o anjo do abismo. Então a base para a afirmação de que nos corações e mente dos 2/3 de anjos ainda no céu havia dúvidas sobre as acusações de Satanás. Essa base está no livro Desejado de Todas as Nações, o capítulo que fala sobre a morte de Jesus na cruz. Apocalipse capítulo 7, verso 4, irmãos. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 7, verso 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000. Está aqui, ó. Capítulo 7. Então, o capítulo 7 está dentro de que selo, irmãos? Hein? Sexto selo. Capítulo 7 pertence ao sexto selo. O sexto selo é o selo do selamento dos vivos. Selo do selamento dos vivos. O selo do Deus vivo, quando sair o decreto dominical, a sinal da besta vai ser colocado na mente ou na mão de todos os que guardarem o primeiro dia da semana, irmãos. E o selo do Deus vivo será colocado na testa dos que guardam os mandamentos de Deus, no santo sábado, dia do Senhor. Agora, queridos, isso vai acontecer durante o sexto selo. O selamento do povo de Deus começa pela grande multidão, ou o selamento do povo de Deus começa pelos 144.000? Por quem começa o selamento do povo de Deus? Pelos 144.000, irmãos. Primeiramente fala dos 144.000 no capítulo 7, verso 3 e 4. Capítulo 7, versos 3 e 4. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Quem são eles? Verso 4. Eu vi o número dos assinalados, e era de 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. 144.000, mas isso é muito pouco. Se forem salvos, somente 144.000. Mas não são só 144.000, irmãos. Esses são os primeiros assinalados. Esses são as primícias dos salvos vivos. Mas onde está a grande seara, a grande multidão de salvos vivos? O verso 9. Capítulo 7, verso 9. Leia para mim. Leia comigo. Capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas olhei e eis aqui, não 144.000. Eis aqui o quê? Uma multidão a qual ninguém podia contar. Aleluia, irmãos. Os salvos não são 144.000, mas o selamento começa pelos 144.000 e depois atinge uma multidão que ninguém podia contar. E agora os 144.000, junto com a multidão que ninguém podia contar, ambos passam pela tribulação. Capítulo 7 e o verso 13. Capítulo 7, verso 13. E um ancião, um dos anciãos, quantos anciãos tinham? 24. Um deles me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Quem são os que estão vestidos de vestidos brancos? Os 144.000 e também a multidão que ninguém podia contar. Todos os selados pelo selo do Deus vivo. As primícias dos salvos vivos e a seara dos salvos vivos. Todos vestidos de branco. Eles atravessam a grande tribulação. E o verso 14 diz: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, irmãos. Nunca mais terão sede, irmãos. Nunca mais o sol nem a calma, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, aleluia, irmãos, e lhes servirá de guia para as fontes das águas de vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, aleluia. 144.000, primícias dos salvos vivos, a grande multidão que ninguém podia contar, a seara dos salvos vivos. Mas o selamento começa pelas primícias, os 144.000. Próxima pergunta, irmãos. Esse é um assunto que nós não tratamos, irmãos. Você crê na Trindade?
Creio no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não uso da palavra Trindade, mas eu amo a Trindade, no sentido Pai, Filho e Espírito Santo. Por que eu não uso a palavra Trindade, irmãos? Eu creio na Trindade, mas eu prefiro não usar a palavra Trindade, porque ela não é bíblica. E ela tem uma conotação polêmica. Polêmica. Eu creio no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. No Deus triuno. Eu faço igual ao irmão White. Ela nunca usou a palavra Trindade. Quantas vezes ela usou a palavra Trindade? Nenhuma. Não precisa usar a palavra. Se você usar a palavra Trindade, não peca. Lógico que não. Mas você cria uma encrenca, você cria uma polêmica com quem não gosta da palavra Trindade. Então eu prefiro não usar a palavra Trindade, mas a palavra divindade, que é a palavra bíblica, divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. Pai, Filho e Espírito Santo pertencem ao trio celestial. Essa é a expressão que Ellen White usa, trio celestial. Louvado seja Deus. A sexta trombeta, Apocalipse 9:15, é tempo literal ou profético? Vocês sabem responder. Um dia, um mês e um ano é forma comum ou incomum de falar? Comum. Um dia, um mês, um ano é forma comum de falar. Então é tempo literal. Literal. Próxima pergunta, irmãos. É certo sermos informados sobre tempos e datas, mas enquanto tudo isso está acontecendo nessas datas e tempo, qual deve ser a atitude nossa como igreja e individual? Será fácil? Devemos estar tranquilos dizendo é assim mesmo? Como suportar esse tempo de angústia? Como estar preparado? Como é que nós podemos estar preparados no tempo da angústia, irmãos? Não vivendo na prática de pecados conhecidos. Uma só preocupação deve ser a preocupação do povo de Deus: não viver na prática de pecados conhecidos. Se você vive na prática de pecados conhecidos, você está sob o poder de Satanás. Satanás só tem poder sobre aqueles que vivem na prática de pecados conhecidos, porque o pai do pecado é ele. E quando você peca, ele tem poder sobre você. Ele entra na sua vida, entra na sua casa, entra no seu quarto e ele bagunça a sua vida. Mas se você confessa os seus pecados conhecidos, rompe com os pecados conhecidos, você se liberta do poder de Satanás, porque em Jesus Cristo você está perdoado, purificado pelo sangue de Cristo. Amém. E Satanás não tem poder sobre você. Amém. E você vai crescer na santificação. Quando você rompe com os pecados conhecidos, você confessa os pecados conhecidos, você abre as portas para Deus derramar o Espírito Santo sobre você. Amém. Então, queridos, não é só conhecer a profecia e conhecer quão perto está a volta de Jesus. Nós temos que nos preparar, deixando os pecados de estimação, viu, irmãos? Os pecados de estimação, deixe de lado, rompa com as novelas da sua vida, rompa com a carne e com o sangue da sua vida. Carne não é pecado. Você não vai encontrar em nenhuma parte da Bíblia que é pecado comer carne. Mas você vai encontrar várias vezes na Bíblia que aquele que comer a carne com sangue será arriscado do povo de Deus. A carne com o sangue, isto é, com a sua vida, não comerás. Queridos, infelizmente, o povo de Deus está comendo carne com sangue. Toda a carne, irmãos, toda a carne vendida nos açougues é carne com sangue. Você não vai encontrar nos açougues carne sem sangue. Para você encontrar carne sem sangue, você tem que procurar em mercados especializados em carne kosher. Carne kosher é uma carne feita, ou seja, preparada para judeus, que não tem nem sangue e nem gordura. Por isso é chamado carne kosher. Mas isso é difícil achar.
Você não encontra em qualquer lugar. Então, a maioria esmagadora do povo de Deus que está comendo carne com sangue, carne com gordura. E o sangue e a gordura levam você ao pecado, porque é pecado comer carne com sangue e gordura. Deus proíbe comer a carne com sangue e com a gordura. Agora, o povo de Deus no passado, irmãos, no Antigo Testamento, todo o povo de Deus comia carne. Vocês se lembram que a festa da Páscoa tinha que comer o quê? A carne do cordeiro pascal. Todo o povo de Deus tinha que comemorar a Páscoa comendo a carne do cordeiro pascal. Mas toda a carne que os sacerdotes no santuário da terra, eles tinham que comer o quê? Carne. O cordeiro que eles sacrificavam, eles comiam parte daquela carne. Mas tudo era carne sem sangue, sem gordura. Carne sem sangue, sem gordura não vicia, não contamina. Eu tenho um irmão, um amigo nosso, que ele ouviu essa explicação e disse: pastor, então, de hoje em diante, eu não vou comer mais carne com sangue, nem com gordura. Passaram-se 2, 3 semanas, voltei a pregar na igreja dele, e disse: e daí, irmão Rubens, nome dele, e daí, irmão Rubens, como é que está? Está gostando da carne kosher? Ele disse: não, eu sou vegetariano agora, eu deixei de comer carne. Mas o senhor não falou que ia comer carne kosher? Ele falou: olha, eu tentei, mas não tem gosto nenhum. Não tem gosto nenhum. Irmãos, quando você tira o sangue e a gordura da carne, não tem gosto nenhum. Entende? Então ele disse: eu resolvi ser vegetariano mesmo. Então, queridos, eu faço um apelo para você. Um apelo para você não fazer voto. Não faça voto assim: de hoje em diante eu prometo nunca mais colocar 1 grama de carne na minha boca. Não faça voto. Diga: Senhor Jesus. Faça essa oração: Senhor Jesus, o Senhor não criou os animais para nós comermos. O regime carne foi um regime de emergência após o dilúvio. Após o dilúvio foi um regime de emergência. E o Senhor sempre tentou tirar a carne do teu povo. A prova é: no deserto por 40 anos Deus tentou tirar, dar o maná, e o povo queria carne, mas Deus não queria que o povo comesse carne. Então você diz: Senhor Jesus, eu quero parar de comer carne. O Senhor, eu te autorizo a tirar de mim esse apetite e este gosto que eu tenho pela carne, e que o Senhor desenvolva em mim o apetite e o gosto pelas verduras, pelas frutas, pelas nozes, pelo arroz integral, pelos alimentos integrais, enfim. Queridos, o Espírito Santo vai mudando o nosso gosto, vai mudando o nosso apetite, e você repete isso todo dia: Senhor, lembra-se, eu te autorizei a mudar o meu apetite, a tirar o gosto que eu tenho por isso, por aquilo. Arranca de mim isso, porque eu quero ser santo, como tu és santo. E você vai crescer na reforma da saúde, sem criticar os outros. Aquele que diz que é reformador da saúde, mas critica os outros que estão comendo carne, não está fazendo o papel de Deus, irmãos. Porque Deus não critica, Deus ajuda a pessoa. É difícil deixar de comer carne, tão difícil como deixar de fumar, irmãos. Você pensa que é mais difícil deixar de beber do que deixar de comer carne? Não, é tão difícil quanto. É vício. Então você precisa da graça do meu Senhor Jesus Cristo para perder o gosto pela carne. E Deus liberta, assim como liberta do álcool, da droga, do crack, Ele liberta também da carne. Mas para quem pede e busca, e não se torna crítico dos outros, seja tolerante com os outros. O extremista é intolerante com os outros. O extremista dá chicotada nos outros. Agora, os santos do Altíssimo, eles são duros consigo mesmos, mas eles são tolerantes com os outros. Seja tolerante com os outros que ainda não estão fazendo o que você já está fazendo. Seja tolerante, irmãos. Não critique. Seja misericordioso. Ore por eles, mas não seja duro com eles. Mas pode ser duro com você mesmo. Com você mesmo você pode ser duro. Jesus era duro consigo mesmo, não com os discípulos. Os discípulos, ele deixava que eles fossem para casa, dormir em casa. Ele ia para o
para o monte orar. Não exigia que os discípulos ficassem a noite toda com ele. Só no Getsêmani, aquela vez quando ele estava para morrer, irmãos, é que ele pediu que eles velassem com ele a noite toda. Mas nas outras vezes, ele permitia que os discípulos fossem para casa, dormir com as famílias. Ele ia para o monte orar. Ele era duro consigo, mas ele era tolerante com os discípulos. Seja amável e tolerante com os outros. Seja um reformador amável, bondoso, sorridente. Não chato. Não chato. Porque quando o reformador é chato, aí a reforma de saúde fica feia. Fica feia. E a reforma da saúde não é feia. A reforma da saúde é linda. É o plano de Deus para os seus filhos. E tem que ser uma coisa gostosa, amável, cortês. Que Deus abençoe a você, meu querido irmão. Próxima pergunta. Quando a última trombeta for tocada e a lei de Deus for mostrada no céu, haverá ainda chance de salvação dos ímpios? Não, porque a porta da graça já... Quando é que a porta da graça fechou, irmãos? Quando foi lançado o incensário sobre a terra, e aí foi tocada a primeira trombeta e queimou-se a terça parte das árvores da terra. Quando essa primeira trombeta for tocada e queimar-se a terça parte das árvores da terra, é um incêndio que ninguém pode botar defeito, irmãos. Vai ser um incêndio, um fumaceiro, porque a terça parte das árvores verdes da terra serão queimados. Então, irmãos, ali a porta da graça já se fechou. Portanto, quando a lei de Deus aparecer na sétima trombeta, no céu, não é? A porta da graça já se fechou desde a primeira trombeta. Tá certo? Tá claro isso? Vamos para a próxima pergunta. As 7 pragas serão universais? Não, irmãos. No livro Grande Conflito, Deus explica as 7 pragas, que não serão universais, elas serão localizadas. Se as 7 pragas fossem universais, o mundo todo morreria na primeira praga. Não teria ninguém mais para a segunda nem para a terceira. Por isso elas são localizadas. Próxima pergunta. Quando começará o julgamento dos vivos? Eu não vou responder, vocês vão responder. Quando vai começar o julgamento dos vivos? Quando sair o quê? O sinal da besta, o decreto dominical. Começa o selamento do povo de Deus, que é sinônimo de julgamento. Selado com o selo do Deus vivo, está selado para a vida eterna. Selado pelo sinal da besta, está selado para a morte eterna. Então o julgamento dos vivos começa através do selamento do povo de Deus, que vai ocorrer quando sair o decreto dominical. Próxima pergunta, irmãos. Do primeiro selo até o 6º selo, são acontecimentos, são feitos por Satanás, os acontecimentos? Não, do 6º selo não, irmãos. Dos selos, não, os selos não são efetuados por Satanás, os acontecimentos. As 7 trombetas, elas são destruições causadas por Satanás. 1/3 da erva da terra, 1/3 da água do mar, 1/3 da água doce, 1/3 do sol, da lua, das estrelas, matar 1/3 da população mundial. Estes são causados por Satanás. Mas dos selos, não. O selo não é algo que acontece na terra. Os selos acontecem aonde, irmãos? Onde acontecem os selos? No Santíssimo do Santuário Celestial. Está claro isso? Então não são acontecimentos que ocorrem na terra. É algo que está acontecendo no tribunal de Deus, lá no Santuário Celestial. Os 7 selos. Pois não. Fazer uma avisozinho rápido, irmãos. Daqui a pouco, depois do pôr do sol, haverá alguns materiais do pastor Samuel Alves à disposição para quem tiver interesse. São livros, eu os tenho, já os li, recomendo, valiosíssimos. Vale a pena, viu, irmãos? E amanhã, o nosso encontro aqui, nosso último encontro, começa às 9h30. Não percam, uma vez.
Os livros do Apocalipse são 3 volumes, os livros de Daniel são 2 volumes, o 7º milênio é 1 volume, o 7º milênio sobre a volta de Jesus. Tem Vícios Secretos, que é um livro sobre vícios secretos, pornografia, masturbação. Esse é um livro que foi escrito porque é uma peste, é uma epidemia hoje, os vícios secretos. É muito importante para os jovens e para os pais conhecerem. Próxima pergunta, irmãos. São 3 perguntas aqui. Por que as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas e as 7 pragas são todos ciclos de 7 em sequência? Porque a Bíblia diz que são. Simples. Por que o 7º dia é o sábado? Porque a Bíblia diz que o 7º dia é o sábado. Por que os 7 selos são sequência da 7ª igreja? Porque a Bíblia diz, capítulo 4, verso 1 de Apocalipse: vem, João, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois destas coisas. É de 1844 para frente. E por que as trombetas são sequência do 7º selo? Porque quando Jesus abre o 7º selo, os 7 anjos recebem as 7 trombetas. E quando Jesus lança um incensário sobre a terra, os anjos começam a tocar as trombetas. A Bíblia diz que são sequenciais. Então isso é forçoso nós entendermos que sejam sequenciais. Agora, pergunta número 2 aqui, irmãos. Os 4 cavaleiros não são paralelos dentro dos selos do período das 4 primeiras igrejas? Você está confundindo a interpretação histórica dos 7 selos com a interpretação sequencial dos 7 selos. A interpretação histórica dos 7 selos coloca os 7 selos aonde, irmãos? Vamos ver se vocês conhecem a interpretação histórica dos 7 selos. Como é a interpretação histórica dos 7 selos? Coloca os 7 selos em cima da onde? Em cima da onde? Do período das 7 igrejas. Sendo assim, o primeiro selo começa junto com a igreja de Éfeso, o segundo selo começa junto com a igreja de Esmirna, o terceiro selo junto com a igreja de Pérgamo, e o quarto selo junto com a igreja de Tiatira, e o quinto selo junto com a igreja de Sardes, e o sexto selo junto com a igreja de Filadélfia, e o 7º selo junto com a igreja de Laodiceia. Sendo assim, irmãos, o 7º selo foi aberto aonde? Da forma histórica. Se você coloca os 7 selos em cima dos 7 períodos da igreja, então o 7º selo começa em 1844. Será que Jesus abriu o 7º selo em 1844? Quem acredita que Jesus abriu o 7º selo em 1844? Ninguém. Nenhum adventista acredita nisso. Então, colocar os 7 selos em cima dos 7 períodos da igreja não bate, não combina. Queridos, quando Jesus recebeu o livro selado com 7 selos, foi dito que o que ele iria revelar seriam as coisas que seriam depois de 1844. Eu vou te mostrar as coisas que depois destas vão acontecer. E os 7 selos são abertos no Santíssimo do Santuário Celestial. Os 7 selos são abertos no Santíssimo do Santuário Celestial, quando Jesus entrou e recebeu o livro selado com 7 selos. Vamos para a pergunta 3, irmãos. Se os 4 cavaleiros são fases, momentos de julgamento, eles vêm depois de 1844? Sim. Sim, os 4 cavalos vêm de 1844 para frente, porque mostram os grupos que estão sendo julgados no juízo celestial. Cavalo em profecia representa o povo de Deus, e cavalo branco, o remanescente de Deus, o vermelho, protestantes evangélicos, e o preto, igreja de Roma, e o amarelo, o quê? As religiões pagãs. Todos estes cavalos representam o povo de Deus presentes em todas estas igrejas e religiões. Deus não exclui ninguém.
Deus tem um povo escolhido dentro de cada igreja, dentro de cada religião. Por isso todos são julgados antes de Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele já vem sabendo quem foi, quem são os salvos, quem são os perdidos. Próxima pergunta, irmãos. Na vinda de Jesus, ele irá voltar com o Pai nas nuvens dos céus? Não sei. Não sei. O que a Bíblia diz é que ele virá na glória do seu Pai. Isso eu já li. Ele virá na glória do seu Pai. Eu acredito que o Pai virá com ele. Mas eu não estou falando isso, eu não tenho um verso para ler para você. Isso não é uma doutrina. Então, ele virá na glória do seu Pai. Ele virá sentado, o quê? Nas nuvens. Agora, um acontecimento majestoso desse, do tamanho e da importância desse acontecimento, que é a segunda vinda de Jesus, eu acredito que o Pai não perderia esta festa, certo? Não perderia essa festa. Mas nós não entramos em detalhes não, porque isso não faz parte da doutrina adventista, de provar isso. Nós não temos um texto para provar que o Pai vem junto com o Filho. Pois não. Eu vi aqui em João, eu perdi um verso no momento aqui agora, que quando Anás e Caifás ajudou Jesus, Isso mesmo. ele chega e fala assim, você é Cristo? Aí ele fala assim, você está dizendo. Qual é o texto? É João 18. João 18. Acho que é agora, eu teria que falar mais que a dúvida, entendeu? Porque eu vi aqui agora o verso falando que Jesus vai voltar, aí ele fala assim, a direita de Deus Pai. Qual é o texto? Qual é o texto? A direita. Mateus 26. Hein? Mateus 26. Mateus 26. Versos 63 e 64. Mateus 26. Capítulo 26. Versos 63 e 64. 63, 64. Jesus, porém, guardava silêncio, insistindo o sumo sacerdote, e disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Isso é tudo que a Bíblia fala. Se você quiser tirar a palavra poder e colocar a palavra Pai, então ele virá com o Pai. Mas você não pode tirar a palavra poder e colocar a palavra Pai, porque você não pode tirar nenhuma palavra da Bíblia e nem acrescentar nenhuma palavra na Bíblia. Então, meus irmãos, nós não podemos afirmar categoricamente aquilo que a Bíblia não afirma, mas eu acredito que o Pai virá com o Filho. Mas eu não tenho um verso da Bíblia para te provar isso, somente isso, tá certo? Ô pastor, uma observação a fazer acerca disso. No livro Grande Conflito, né, Leonardo faz uma descrição detalhadíssima acerca da segunda vinda da igreja. Certo. E eu observei, estudando esses versos, que ela não faz nenhuma referência à vinda do Pai com o Filho. Certo. E eu cheguei à compreensão de que quando se diz à direita do Pai, é uma referência ao favor, ao poder de Deus que o acompanhará, do Pai que o acompanhará, não necessariamente a presença do Pai. Sim. Quer dizer, é um assunto, como o senhor já disse, né, que a gente não sabe exatamente como é que será, mas... São detalhes que a gente não sabe com certeza, mas que respeitamos quem pensa que ele vem e quem não vem, que não vem. Então, irmãos, é o maior assunto, é o maior evento de toda da humanidade, né? Pois não. Quando se afirma que o julgamento dos vivos vai começar com o decreto dominical, isso não pode induzir quem ouve isso a uma posição de acomodação, né? Já que o julgamento dos vivos só vai começar com o decreto dominical, então eu vou dar uma relaxada para aguardar chegar o decreto dominical. Por que nós não podemos relaxar, irmãos? Porque a mesma Bíblia que mostra que o selamento, a mesma Bíblia que mostra que o selamento começa quando o sinal da besta for imposto, e o selo do Deus vivo vai começar a ser imposto também, essa mesma Bíblia diz
que nós só temos o dia que se chama hoje. O único dia que te pertence, e ainda não são as 24 horas do dia que te pertencem. Só te pertence o dia de hoje, mas só os segundos de agora. Porque eu não sei se daqui 5 minutos eu estarei vivo ou morto. Então, não adianta você ficar cogitando com essa ideia. Não, só quando sair o decreto dominical vai começar o julgamento dos vivos. Então eu tenho tempo. Você tem quanto tempo? Você sabe por acaso se você vai dormir hoje e vai acordar amanhã? Você sabe? Não sabe. Então você tem que viver na presença de um Deus santo, confessando os seus pecados e recebendo o perdão dele todos os dias. Você tem que viver como se Jesus estivesse vindo hoje. Entende? Você viva como se Jesus viesse hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então, não se acomodem com a ideia de que o juízo dos vivos vai começar quando o decreto dominical sair. Então você tem tempo. Eu não tenho tempo, nem você. Porque a nossa vida é um fio de cabelo, é frágil. Nós podemos morrer hoje. E temos que estar selados com Jesus Cristo hoje, irmãos. Pois não. Vocês perceberam que nós paramos com as perguntas? Então, irmãos, nós vamos parar agora com as perguntas verbais e nós vamos agora partir para as perguntas escritas. A irmã é a última pergunta, não é? Porque... Ah, sim. Pois não. Pastor, eu concordo contigo da colocação, porque pois não. Eu sou dentro daquele que crê que Jesus virá poderoso. Além daquele verso, mas não discuto porque ele me tocar. Eu pego aqui Apocalipse capítulo 1, primeiro 1:4, que diz assim: João 7 vezes que se casa, graças para vós outros, da parte daquele que era e que há de vir. Verso 4. E o verso 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que há de vir, o Todo-Poderoso. E nos contextos da Soruate e da Bíblia, o Todo-Poderoso se referindo ao Pai, né? E depois, no contexto adiante, cita Jesus Cristo separadamente. Como é que a senhora falou que o Todo-Poderoso é o Pai? Aqui diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Capítulo 1, verso 8. Sim, mas quem é o Todo-Poderoso? Eu quero dizer Deus Pai. Aqui está falando que é Deus Pai? Não, eu quero dizer Deus Pai. Não, vamos ver quem é o Todo-Poderoso, irmãos. Leia de novo o verso 8. Eu sou o Alfa e Ômega. Quem é o Alfa e Ômega? Jesus. O princípio e o fim. Quem é o princípio e o fim? Jesus. Está falando de Jesus. Porque o verso 7 está falando de Jesus. O verso 8 está falando de Jesus, que é, que era e que há de vir. Jesus Cristo é Deus antes dele vir à terra. Ele é Deus vindo à terra, porque Jesus vivendo na terra, ele não deixou de ser Deus. Ele não usou os poderes divinos, mas ele não deixou de ser Deus. Ele é o Deus homem, é o Deus conosco, e que há de vir, o Todo-Poderoso, porque ele é o Criador dos céus e da terra. Deus o Pai criou os céus e terras através do Filho. Ele é o Criador. Ele foi quem deu início a tudo que existe no céu, na terra, visível e invisível. Então, queridos, se você acredita que o Pai virá com o Filho, parabéns. Se você acredita que o Filho vem sozinho, mas vem só na glória do Pai, parabéns. Esse não é um assunto que nós podemos discutir, porque não existe um verso, um texto que prove, entende? Nós respeitamos a ideia de cada um, mas o importante é que Jesus vai voltar. Esse é o ponto. Mais de 300 vezes o Novo Testamento menciona que Jesus vai voltar a segunda vez. Louvado seja Deus, tá? Louvado seja Deus. Vamos então para a próxima pergunta, irmãos. Pastor, os 42 meses e os 1290 dias estão dentro dos 1335 dias? Exato, exato. Os 3 períodos de tempo começam juntos, só que vão terminando em horas diferentes, certo? Os 1260 dias terminam com a queda papal. Os 1290, 30 dias mais, acabam com a ressurreição especial. E os 1335, 45 dias mais, eles terminam com a 7ª trombeta, anunciando o quê? A lei de Deus no céu
e o dia e a hora da volta de Jesus sendo proclamados. Próxima pergunta, irmãos. Por que no momento da desolação a Bíblia diz... Isso aqui não está completa, pergunta, mas eu estou entendendo que a pessoa está perguntando por que no momento da desolação, daquela perseguição mencionada em Mateus capítulo 24, fala que orar para que a fuga não seja no sábado. É isso, não é? Porque sábado não é dia de fugir. Sábado é dia de estar louvando a Deus. É fácil querer prender o povo de Deus. Vem no sábado, pega todo mundo. Pega todo mundo. Seria uma covardia do diabo, né? Uma covardia do diabo. Porque é fácil. O povo de Deus sábado não está fugindo, não está comprando, não está vendendo. Eles estão adorando a Deus. Então por isso que Jesus diz: orem para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, porque o inverno é duro, não é, irmãos? Não sei se vocês conhecem inverno aqui, que aqui sempre é quente, não é? Mas nós moramos em regiões frias, e onde a neve dá aqui, ó, neve chega a dar aqui no joelho de neve, não dá para fugir, não dá para fugir na neve, isso é muito difícil. Então Jesus diz: ore para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Vamos orar para que seja realmente evitado isso. É a oração que nós devemos fazer. Porque as pragas finais atingirão todo mundo, se 2/3 do povo é povo de Deus. Não, as pragas finais não atingem todo mundo, são localizadas e não atingem o povo de Deus, atingem os ímpios, as pragas de Deus, ok? As 7 pragas. Próxima pergunta, irmãos. 666 é ou não é o número da besta? Eu deixo que vocês respondam. 666 é ou não é o número da besta? O número 6, irmãos, é o número de um poder que lá em Babilônia era conhecido como Deus menor. Número 6. Número 6 é o Deus menor de Babilônia. Número 60 era o Deus maior de Babilônia. Então existe o 6 unidade, que é o 6 unidade. Existe o 6 dezena. Existe o 6 centena, que é 600. Então 6 unidade, 6 dezena, 6 centena. Isso dá quanto? 666. Isso é a totalidade dos deuses babilônicos, dos deuses pagãos. Então 666 é a totalidade da idolatria humana, que adora o Deus Sol lá de Babilônia, que ainda é adorado hoje, irmãos. No mundo ainda se adora o Deus Sol. O 666 é o número da besta que subiu do mar. Da besta que subiu, é o número do papado. E para aqueles que não acreditam, nós temos um grupo que não acredita que Vicarius Filii Dei seja o título papal. Irmãos, ninguém prova que Vicarius Filii Dei estava escrito na tiara papal. Ninguém prova isso. Mas está provado que Vicarius Filii Dei é um título papal, que está no cânon sagrado do Vaticano. No cânon sagrado do Vaticano, um dos títulos papais é Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus. Então, esse Vicarius Filii Dei, se você somar, dá o quê? 666, 666. É o número da besta. Assim nós cremos. Próxima pergunta. Baseado em que passagem bíblica podemos afirmar que o Papa Francisco é o último Papa? Não podemos afirmar que é o último Papa, mas podemos considerar a possibilidade de que seja o último Papa. Afirmar uma coisa categoricamente não devemos, porque uma profecia, ela só é bem entendida quando ela se cumpre. Enquanto uma profecia não se cumprir plenamente, nós podemos nos enganar com algumas coisas.
Então nós devemos ter cuidado em fazer afirmações categóricas. Por isso, aqueles que leram o meu livro, volume 3, de Revelações do Apocalipse, temos aqui várias pessoas que já leram, nós não afirmamos categoricamente, dizendo, esse é o último Papa. Nós dizemos, considere a possibilidade de que este seja o último Papa. E eu estou orando para que seja. Eu quero que seja. Eu quero que Jesus volte logo. E se não for, Deus vai nos ajudar a entender melhor a profecia. Enquanto Bento XVI, irmãos, estava reinando como Papa, na 7ª cabeça, de 1929 para cá, Bento XVI, é a 7ª cabeça. Ninguém entendia, nem eu e ninguém entendia, que ele poderia renunciar, porque nunca nós ouvimos falar de renúncia papal. E de repente ele renuncia. Ele renuncia, não morreu, renunciou, continuou sendo Papa emérito, aparece de quando em quando os dois lá juntos, e nós ficamos pensando, coisas incomuns estão acontecendo, coisas incomuns. Temos 2 papas. Agora, quando abriram a porta lá do jubileu, lá no Vaticano, os 2 estavam lá, juntos. Queridos, quando na história do papado tivemos 2 papas lá no Vaticano? Nunca. Agora é uma coisa para se pensar, porque a 7ª cabeça não morreu, ele renunciou e abriu espaço para o 8º poder entrar na 7ª cabeça. Se ele tivesse morrido, não existiria mais 7ª cabeça, mas ele não morreu, ele renunciou. Então o 8º poder, Papa Francisco, entrou como membro da 7ª cabeça. Só Deus sabia disso, ninguém mais sabia. E Deus está nos ajudando a entender a profecia à medida que ela vai se cumprindo. Ficamos de olhos abertos e atentos, vigiando, orando, para entender a profecia que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Não adianta negar, não é. Porque como não é? Como é que Papa Francisco não pertence à 7ª cabeça? Como? O Papa Bento XVI renuncia, o outro entra. 7ª cabeça continua viva, mas ela é dupla. Dupla. Quem pode negar? Os jornais da terra, a televisão, todo mundo está falando 2 papas, os 2 papas, os 2 papas. E nós vamos negar? Não, irmãos, é assim mesmo. Esse último trecho da viagem, ela é uma viagem complexa. Então o Vaticano decidiu ter ali 2 papas. Um é crânio, o outro é carisma. Um é cabeça, o outro é sorriso. Porque o Bento XVI não tinha nenhum carisma. A Igreja Católica estava perdendo membros com Bento XVI. A Igreja Católica estava perdendo membros e dinheiro, muita fraude, muita falcatrua, muita coisa acontecendo. E o Bento XVI não reagia. Então eles forçaram a renúncia do Bento XVI, porque a Igreja Católica estava perdendo. E agora veio um Papa do sul, da Sul América, sorridente, vibrante, carismático, tão simpático que até os adventistas estão gostando dele. Tão simpático. É um homem maravilhoso. Mas, meus queridos, ele é o 8º poder que pertence à 7ª cabeça. Como negar? Não tem como negar, irmãos. Vamos continuar orando para que seja o último. Eu falei aqui na sexta-feira, quando falei sobre as 7 igrejas, eu falei que existe uma profecia, não da Bíblia, mas do Vaticano, do bispo Malaquias. Não pense assim, irmão, não é da Bíblia, eu não quero nem saber. Analise, irmãos. Você não acredita que na Igreja Católica existem filhos de Deus também? Sim ou não? Você não acredita que existem padres sinceros na Igreja Católica? Você não acredita que o bispo Malaquias pode ter sido um bispo filho de Deus e sincero a Deus?
Pode ter sido, irmãos. Quem sabe? Ele viveu em 1139. E ele disse que teve uma visão e escreveu a visão. Agora você vai jogar fora a visão dele? Não, você analisa a visão. E na visão dele, que não é da Bíblia, mas é uma visão dele, do Vaticano. Eu não estou dizendo que é certa nem que é errada, estou dizendo que existe esta visão. Ele disse que existiriam 112 papas. E ele deu nome aos 112 papas, desde os dias dele até o fim de Roma. Sabe por que a Igreja Católica não faz propaganda da profecia do Bispo Malaquias? Porque o Bispo Malaquias fala contra a Igreja de Roma. Por isso ela não faz propaganda. Porque o Vaticano acredita que Roma é eterna, que não vai acabar nunca. Mas o Bispo Malaquias diz que Roma vai acabar. Roma vai cair e o papado vai acabar. E o último Papa, ele disse, será o 112. E esse aí é o 112, Papa Francisco. E lá no que ele escreveu diz, o Papa 112 recebe o título de Pedro de Roma. Pedro de Roma. Lembre-se que existe na Bíblia um Pedro que não é de Roma. Quem é o Pedro da Bíblia? É o Pedro de Jerusalém. Esse é o da Bíblia. Mas ele disse que o último Papa seria o Pedro de Roma, para não ser confundido com Pedro de Jerusalém, que é o discípulo de Jesus. E esse Pedro de Roma, ele seria o Papa do juízo final. Está lá escrito. Não é uma coisa para ser considerada, irmãos, porque estamos vivendo no tempo do juízo final. Quando é que começou o juízo final, irmãos? Quando começou o juízo final? 1844. Não está no fim do juízo final, irmãos? Há quanto tempo estamos no juízo final? Não está no finzinho do juízo final? Não é agora que Jesus tem que voltar? Nós não sabemos o dia e a hora? Então é bom a gente considerar, irmãos, mas nunca fazer afirmações categóricas. Mas considere a possibilidade de que esse seja o último Papa e viva uma vida correspondente. Porque quem diz tarde virá o meu Senhor, vive relaxadamente. E quem diz cedo virá o meu Senhor, ele perde os encantos com esta terra e sonha com o céu, foca o céu e prepara a família para o céu. Amém? Amém. Podemos terminar aqui, temos só mais 2 perguntas, tá? Mais 3. Apocalipse 13:5, irmãos, fala de 42 meses, referindo-se aos 1260 anos do poder papal na Idade Média. Não ficou claro como esses 42 meses se referem aos 42 meses do poder papal no final dos tempos. Irmãos, mais claro do que Apocalipse 13, vamos ler. Vamos ler. Vamos ler. Quando eu fiz o mestrado em teologia, irmãos, o professor da Andrews estava dando aula para nós. Eu era um jovem pastor naquele tempo. Hoje ainda sou um pouco jovem, né? Mas depois da aula eu perguntei para ele: professor, pode me explicar Apocalipse 13? Depois não. Então eu li para ele Apocalipse 13, verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Eu perguntei: isso aqui não está se referindo à ferida mortal de 1798? Ele falou: sim. E a sua chaga mortal foi curada. Eu perguntei: isso aqui não está se referindo ao início da cura da ferida mortal? O início da cura da ferida mortal, em 1929, com o Tratado de Latrão, restaurando o Estado do Vaticano? Sim. Então eu li o verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Isso não está falando da popularidade papal, que ele alcançaria uma popularidade mundial no tempo do fim, que ninguém ia se aventurar a ficar contra o papado, que todo mundo ia se submeter a ele. Quem poderá batalhar contra esse poder? É o maior poder da terra. E eu perguntei então o verso 5. Então, o verso 5
foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Os 42 meses mencionados aqui, eles não vêm na sequência da cura da ferida mortal? Esse não é o contexto bíblico do capítulo 13? Será que eu posso tirar um verso do capítulo 13 e jogar para a Idade Média, quando o capítulo 13 inteiro está falando do tempo do fim? Não existe nenhum verso do capítulo 13, irmãos, falando do passado. Todos os versos do capítulo 13 estão mostrando o papado sendo ferido em 1798. E dali começa a falar da recuperação do poder papal em 1929. E continua a recuperação. E ele está se recuperando até hoje. E finalmente, a partir do capítulo 13, verso 11, irmãos, mostra o poder dos Estados Unidos se unindo com o poder papal. A partir do verso 11, mostrando os Estados Unidos se unindo ao poder papal e fazendo com que o mundo todo adore o poder papal, instituindo o decreto dominical, o sinal da besta. Todo o contexto do capítulo 13 está mostrando o tempo do fim. Posso eu tirar só o verso 5 e jogar para a Idade Média? É quebrar o contexto do capítulo 13, que é o tempo do fim. Agora, queridos, se você quiser usar os 42 meses como uma aplicação secundária, existem aplicações primárias, que é aquela que está dentro do contexto. A aplicação primária é a mais importante, é aquela que está dentro do contexto. Agora, existem aplicações secundárias. As aplicações secundárias são aplicações que estão fora do contexto. E eu diria para vocês que a maioria dos sermões que são feitos assim, pega-se um verso da Bíblia, são sermões textuais, são chamados sermões textuais. Pega-se um verso da Bíblia e se constrói um sermão em cima de um verso da Bíblia. Geralmente são sermões que estão usando aplicações secundárias, porque foge do contexto do capítulo. Mas dá para fazer um sermão bonito, não está errado fazer isso, mas eu tenho que entender que é uma aplicação secundária. A aplicação primária é aquela que está dentro do contexto do capítulo. Aqui é a mesma coisa, irmãos. O capítulo 13, verso 5, tem aplicação primária, que está dentro do contexto do capítulo, que se aplica à supremacia papal do tempo do fim. Mas você pode usar como uma aplicação secundária, mostrando que ela também se aplica à supremacia papal da Idade Média. Mas falar que o capítulo 13, verso 5, aplica-se somente à Idade Média, é anular o contexto do capítulo 13. Então eu pergunto, se a supremacia papal do tempo do fim não for 42 meses, de quanto tempo será? Você tem que me dizer. Se você me falar, não, pastor, a supremacia papal do tempo do fim, quando o decreto dominical for aprovado no mundo todo, não será de 42 meses. Eu falei, tudo bem, então me diga de quanto tempo será. Se você diz que não será de 42 meses, você deve ter ideia de quanto tempo será. De quanto tempo será? Ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Ninguém quer responder. Porque se a pessoa tiver que aventurar uma resposta, a melhor coisa é aventurar uma resposta que já foi dada, que já foi escrita, que já está aqui, 42 meses. John Pauline é a maior autoridade de Apocalipse nos Estados Unidos, foi professor do Apocalipse na Andrews e hoje ele é diretor da Escola de Religião de Loma Linda. John Pauline, no seu livro, ele diz que o papado terá, no tempo do fim, um reinado de 3 anos e meio, 42 meses. Por que o papado vai ter um reinado de 3 anos e meio? Porque ele é o anticristo. E por que o anticristo terá um reinado de 3 anos e meio? Porque o anticristo anda nas pisadas do Cristo. O anticristo anda nas pisadas do Cristo.
Por que o anticristo perdoa pecados? Se Cristo não perdoasse pecado, o anticristo perdoaria pecados? Não. Existe nota falsa se não existir nota verdadeira? Não. Então, o que o anticristo faz de falso é porque existe o quê? O verdadeiro. Então o anticristo perdoa pecados porque Cristo perdoava pecados. O anticristo tem uma lei chamada 10 mandamentos porque Cristo tem uma lei chamada 10 mandamentos. O anticristo tem um dia de autoridade, que é o sinal da besta, o domingo, porque Cristo tem um sinal da sua autoridade, que é o 7º dia da semana. O anticristo vai reinar na terra 3 anos e meio, na supremacia papal, porque Cristo reinou na terra 3 anos e meio. De quanto tempo foi o ministério de Jesus? 3 anos e meio. Nem um dia mais, nem um dia menos. Porque Cristo teve um reinado, um ministério de 3 anos e meio na terra, o anticristo também quer ter um reinado de quanto tempo? 3 anos e meio. O reinado de Jesus foram de 3 anos e meio proféticos ou 3 anos e meio literais? Então o reinado do anticristo será também de 3 anos e meio literais, 42 meses. Isso é Bíblia, irmãos. Isso não é invenção da nossa cabeça. Pois não, Erival. Pastor, rapidinho, porque alguns irmãos aqui, eu ouvi alguns irmãos aqui do lado direito, eu acho que ainda não compreendendo essa questão, querem que o senhor explique os versos 6 e 7, porque eles estão achando que os versos 6 e 7 seriam, eu acho, né, pelo que eles disseram, seria uma evidência de que os 42 meses são uma referência exclusiva à Idade Média. Seria bom se eu... Olha, irmãos, versos 6 e 7. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome. O que é blasfêmia, irmãos? É se proclamar Deus. Perdoar pecados é blasfêmia porque é usar prerrogativa que é de Deus. Receber adoração é blasfêmia porque receber adoração é uma prerrogativa de Deus. Então quando o Papa é carregado, é homenageado, ele é chamado a santo, como é que chamam? A sua santidade. Isso é o que? Blasfêmia, porque não existe sua santidade, existe a santidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Na terra não existe sua santidade. Então isso é blasfêmia. Isso aconteceu na Idade Média, isso acontece agora no tempo do fim também. E o que mais? Verso 6. Blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo. Como é que o papado vai blasfemar do tabernáculo celeste, do santuário celestial agora no tempo do fim? Anulando a lei de Deus. Quando ele anula a lei de Deus com o decreto dominical, ele anulou Deus da terra, porque a lei de Deus é uma representação, é um reflexo do caráter de Deus. Anulou a lei, anulou Deus, e a lei de Deus está no santíssimo do santuário celestial. Por isso ele afeta o tabernáculo celestial. Isso vai acontecer no passado? Já aconteceu, mas vai acontecer no futuro com o decreto dominical. Ele o que fará? Blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Ele faz uma blasfêmia contra o Pai, Filho e Espírito Santo. E agora o verso 7. Foi permitido ao poder papal, verso 7, fazer o que? Guerra aos santos. Quando é que vai ser angústia como nunca houve, irmãos? A da Idade Média ou a angústia que vai acontecer agora depois do decreto dominical? Quando é angústia como nunca houve? Quando será a maior guerra contra os santos do Altíssimo? Agora. Aquela guerra do passado é pequena em comparação com essa. Por isso você não precisa só da chuva temporã agora, você precisa da chuva serôdia, porque a guerra agora é maior também. Por isso agora vai ter guerra contra os santos de Deus. E o verso diz: Deus se lhe faz permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Está dizendo que vai ter mártir. Por isso, aparentemente, o papado vai estar vencendo todas. Quem se levantar contra o papado morre. A partir do decreto dominical, ele tem poder absoluto. Ditadura. Nova ordem mundial,
Não existe liberdade na nova ordem mundial, irmãos. Nem liberdade de religião, nem de imprensa, nem da mídia. Não existe liberdade na nova ordem mundial, os 42 meses. Por isso aqui diz que aqueles que se levantam contra, deu-se-lhe poder para vencê-los, porque milhares de mártires vão morrer ainda nas mãos dos jesuítas, nas mãos da perseguição papal, que vai acontecer ainda a partir do decreto dominical, irmãos. Então como é que você pode dizer que isso só se aplica para a Idade Média? Se a grande angústia não foi a Idade Média, ela está marcada para o tempo do fim. O número dos mártires ainda não se completou, vai se completar no tempo do fim. Por isso diz, deu-se-lhe poder para fazer guerra aos santos e vencê-los. Aparentemente o mártir que morre foi vencido, mas não, irmãos. Nós sabemos que o mártir que morre não foi vencido, porque o sangue dele, morreu um, converteu 100. Morre um, converte 1000. É uma aparente vitória do papado, mas o vitorioso é Jesus. E aqui continua, deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Quando é que vai acontecer todas as nações da terra adorando o poder papal? A partir do decreto dominical, a nova ordem mundial. Então, queridos, tudo isso se aplica ao tempo do fim. Agora, queridos, não somos contra quem aplica os 42 meses para a Idade Média. Também pode se aplicar para a Idade Média, mas só para a Idade Média não, porque é sair do contexto do capítulo 13. Vamos terminar então, irmãos, com a pergunta que temos aqui. Pastor, Cristo... eu sei que o senhor está cansado também. Tiago tem uma observação ali para ver. Pois não, irmão. Pastor, a gente sabe que a estrutura do livro de Apocalipse, ela não está totalmente em ordem cronológica. Como nós podemos ver até no capítulo 12, fala sobre a primeira a igreja primitiva, a criação da igreja primitiva, que foi antes de 1844. O capítulo 13 vem na sequência, e esses capítulos estão anteriores, pode se aplicar a ser anteriores ao período do capítulo 1, ao período do capítulo 1 até a igreja de Laodiceia, que vem mais no final do período das igrejas, ou seja, o surgimento da igreja cristã foi no início da igreja de Éfeso, e a estrutura do livro está apontando aqui esse tema, essa temática, no capítulo 12. Então, assim, a gente sabe que os judeus, originalmente, eles tinham uma forma de relatar os assuntos. Você tem uma pergunta, irmão? Faz a pergunta diretamente para a gente poder responder. Eu estou tentando contextualizar para poder chegar nesse ponto aqui, porque as afirmações, pastor, ainda me parecem um pouco vagas para afirmar que essa relação, como o senhor mesmo disse, no livro de Apocalipse e Daniel, que são um livro, como o senhor falou, não se aplica ao mesmo período. Isso, mas as explicações do senhor ainda me deixaram vago. Eu posso, de forma racional, entender como o senhor falou, mas o senhor colocou que aplicar isso à Idade Média seria uma coisa secundária. Isso muda um pouco a importância do texto para o real sentido dela. E para mim não ficou ainda exatamente claro o contexto fiel aqui, para que nós não tenhamos dentro da própria igreja duas linhas de raciocínio, sendo que Deus nos orienta a sermos unânimes na doutrina e na mensagem. Irmãos, a igreja nunca foi unânime. Nem quando surgiu em 1844, todos os que leram a meditação matinal deste ano, quantos estão lendo a meditação matinal este ano? O que existia entre Tiago White, José Peitos, Uriah Smith? O que existia? Guerra, divergência de pensamento, mas um respeitava o outro. A igreja nunca foi unânime quando nasceu, a igreja nunca foi unânime hoje. Por quê? Porque ninguém manda no pensamento do outro. O Espírito Santo atua na sua mente quando você está lendo a Bíblia, e você pode entender um verso da Bíblia diferente da forma como o outro entende, e a gente respeita um ao outro. Eu respeito aqueles que aplicam os 42 meses para a Idade Média, mas o que eu digo é que aplicar só para a Idade Média, por quê? Só para a Idade Média.
Quem disse que é só para a Idade Média? Entende? Então nós respeitamos quem aplica, mas nós não podemos falar categoricamente, não, esses 42 meses são só para a Idade Média. Por quê? Porque quando Deus fala de tempo profético, Ele não usa a forma comum de se falar. Ponto final. Ponto final. Quando Deus usa a forma comum de se falar, é tempo o quê? Hein? Literal. Então, 42 meses é a forma comum de se falar. Quando Deus quer falar do tempo profético, Ele não fala 42 meses, Ele fala um tempo, tempos, metade de um tempo. Entende, irmãos? Então, existem, e essa é a explicação que a lição da Escola Sabatina, lá do Clifford Goldstein, ele coloca essa forma de você entender quando é literal, quando é profético. Mas nós respeitamos as pessoas que querem aplicar isso só para a Idade Média. Então, quem aplicar o verso 5, irmãos, 42 meses só para a Idade Média, por favor, irmãos, por favor, me diga então de quanto tempo será a supremacia papal agora no tempo do fim. Ah, Deus não falou. Deus não falou? Quem é a Jezabel do tempo do fim? Quem é a Jezabel do tempo do fim? Hein? Roma papal. Roma papal é mencionado no Apocalipse como sendo Jezabel. Onde é que está isso? Na igreja de Tiatira. Na igreja de Tiatira diz: eu tenho contra ti que toleras Jezabel. Quem é a Jezabel que a igreja de Tiatira tolerou? Roma papal. Então a Bíblia chama Roma papal de Jezabel. Jezabel tem a Jezabel literal e tem a Jezabel espiritual. A Jezabel literal governou sobre o povo de Deus quanto tempo? Quanto tempo? Ah, governou muitos anos. Sei que foi muitos anos, mas a Bíblia não fala dos muitos anos de Jezabel. A Bíblia fala de 3 anos e meio de Jezabel. Ela pode ter governado sobre o povo de Deus 20 anos, mas a Bíblia não fala dos 20 anos. A Bíblia fala especificamente a condenação de Jezabel governando o povo de Deus por 3 anos e meio. E Deus retirou a chuva por 3 anos e meio, porque Jezabel estava dominando o povo de Deus. Jezabel vai dominar de novo o povo de Deus no tempo do fim, anulando a lei de Deus. E Deus mostra o seu desagrado. Deus mostra o seu desagrado no tempo do fim, quando Jezabel estiver governando o povo de Deus de novo, retirando a chuva. Retirando a chuva. Se já está faltando água, irmãos, se preparem, porque vai faltar muita água, porque haverá uma seca de 3 anos e meio. Será que os 3 anos e meio de seca podem ser proféticos? Tem condições dos 3 anos e meio de seca serem proféticos? Não. Os 3 anos e meio de seca tem que ser o quê? Literal. Por isso a Bíblia diz que será literal. Abra sua Bíblia em Apocalipse 11, irmãos. Abra sua Bíblia em Apocalipse 11. Apocalipse 11 fala aqui, finalzinho do verso 2. Finalzinho do verso 2. Deixe o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado para as nações. O pátio do santuário celestial foi dado para quem? Para as nações. Onde estão as nações? Onde estão as nações? Na terra. Então o pátio do santuário celestial está na terra. Foi dado para as nações pisarem. Não o meças, porque foi dado para as nações. E pisarão a cidade santa. Por quanto tempo? 42 meses. Por quanto tempo a cidade santa vai ser pisada? 42 meses. Qual é a cidade santa? Jerusalém. Houve um tempo em que o papado dominou Jerusalém por 1260 anos? Sim ou não? Não. Quando o papado estava dominando o mundo por 1260 anos, quem dominava Jerusalém? Não.
Não. Quando o papado estava dominando o mundo por 1260 anos, que foi de 538 a 1798, quem estava dominando Jerusalém nesses 1260 anos? Jerusalém não existia. Lógico que existia. Irmãos, quem estava dominando? Os muçulmanos. Os muçulmanos. Jerusalém estava na mão de quem? De Alá. Religião muçulmana. Não na mão do papado. Mas a Bíblia diz que o papado vai dominar Jerusalém. E vai pisar Jerusalém. Por quanto tempo? 42 meses. 42 meses. Vai armar as tendas do seu palácio aonde? Lá em Jerusalém. Daniel 11:45. Armará as tendas do seu palácio aonde? Entre o Monte Santo e o mar Mediterrâneo. Isso é futuro, irmãos. E por quanto tempo ele vai armar as tendas do seu palácio lá na Terra Santa? 42 meses. Ele vai pisar a cidade santa. Isso é profético? Não, isso é literal. Agora, quando o papado estiver armando as suas tendas na Terra Santa e dominando Jerusalém, como sendo o anticristo, agora eu pergunto, irmãos, por que o Papa quer colocar o trono dele em Jerusalém? Simples, porque o anticristo quer seguir as pisadas do Cristo. Onde é que estará o trono de Cristo na nova terra, Nova Jerusalém, irmãos? Nova Jerusalém. Por isso o anticristo quer colocar o seu trono na Jerusalém, porque ele segue as pisadas do Cristo. Agora vejam, queridos, o verso 3, capítulo 11, verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, não é? E também o povo de Deus, e profetizarão por 1260 dias. Esta aqui é uma forma comum de falar ou incomum? Incomum ou comum? Comum. Então é tempo literal. Nesse tempo, as testemunhas de Jesus Cristo vão ser perseguidas. A Bíblia será anulada. E aqui diz, verso 5. Verso 5: se alguém lhes quiser fazer mal, para as testemunhas de Deus, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder, ou seja, as testemunhas de Deus têm poder para quê? Fechar o céu. Isso vai acontecer ou já aconteceu? Como é que é? Quando é que vai fechar o céu? Por 42 meses proféticos? Será que vai haver uma seca de 1260 anos? Ou vai haver uma seca de 3 anos e meio? Quando Jezabel reinou sobre o povo de Deus, a seca foi de 3 anos e meio. Quando Jezabel estiver reinando sobre o povo de Deus de novo, será 42 meses de novo, 3 anos e meio, irmãos. A história se repete. Leia o passado para aprender o futuro, porque a história se repete. Isso é profecia, irmãos. E você só pode dizer que não é verdade quando não se cumprir. Quando não se cumprir, você pode encher a boca e falar, foi profecia falsa. Mas enquanto não se cumprir, nós temos que aguardar com oração. Com oração, porque é profecia. Aqui diz o verso 5, verso 6: estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. Isso vai acontecer, irmãos. Pela palavra de Elias, os céus se fecharam por 3 anos e meio. Pela palavra dos santos do Altíssimo, os céus vão se fechar por 3 anos e meio. Mas os santos do Altíssimo terão água. Mas o mundo estará perecendo por falta de água. A história vai se repetir, irmãos. E aqui diz, nos dias da sua profecia, para que não chova, nos dias da sua profecia. E de quanto tempo são os dias da sua profecia? Me responde, irmão. Por quanto tempo, de quanto tempo serão os dias da sua profecia? Você não pode inventar, irmão. Você tem que aceitar o que está no verso 2 e no verso 3. 42 meses. Esses são os dias da sua profecia. Está aí claro dentro dos nossos olhos. Vai fechar os céus para que não chova nos dias da sua profecia, que são 1260 dias.
Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude, para que a gente se prepare para este grande dia, para que naquele dia, você e eu sejamos daqueles que vão receber o pão e a água. Não é pizza não, irmãos, e nem é Coca-Cola, é pão e água que Deus vai nos dar. Mas o pão e a água naquele tempo será um banquete espiritual para você, porque o mundo vai estar perecendo de fome e de sede, mas não o povo de Deus. Seu pão e sua água serão certos. Bendito seja o Deus da terra, o Deus do céu, do universo. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Amém.